Fala, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Ituano, 3-1. Palmeiras jogou muito bem, boa atuação aí do Mike, do Bruno Tabata, Navarro, Jailson. Todos ali jogaram uma boa partida, o Flaco Lopes participou ali. Então, parabéns aí para o Palmeiras, que antes da grande final contra o Flamengo da Supercopa do Brasil, consegue aí essa grande vitória. Os gols da partida foram marcados pelo Navarro, teve um gol contra, né, no desvio de cabeça do Flaco Lopes, teve um gol contra do Ituano, e o terceiro gol do Bruno Tabata de pênalti, num pênalti sofrido também pelo Flaco Lopes. Então, muito boa atuação aí dos reservas do Palmeiras e uma vitória para dar moral aí, para chegar bem na grande final contra o Flamengo. Antes de eu soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E antes de soltar o vídeo para a gente reagir, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Você pode fazer aí de 3 a 5 mil reais trabalhando no conforto da sua casa. Você precisa apenas de um celular ou um notebook com uma conexão com a internet e você pode aprender a ganhar dinheiro trabalhando da sua casa. Quer saber mais? Entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem informações já coletiva, talvez zona mista. Mendel, boa noite para você. Boa noite, Felipe, Mari, Zupac, boa noite a todos. Estou aqui no Novelli Júnior, onde o Palmeiras venceu o Ituano 3-1, chega aos 8 pontos, liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Claro, como vocês destacavam, time reserva do Palmeiras, titulares poupados para o jogo da Supercopa do Brasil, sábado, em Brasília, contra o Flamengo. Então, muitas chances, né, para os reservas do Palmeiras, que aproveitaram alguns deles, né? O Navarro fez um gol depois de 31 jogos, 8 meses sem fazer, ele volta a fazer um gol. O último gol do Navarro tinha sido contra o o Petroleiro da Bolívia, no dia 3 de maio do ano passado pela Conmebol Libertadores. E o Palmeiras também fazendo gols, né? Nos primeiros 3 jogos no Campeonato Paulista, o Palmeiras tinha feito apenas um gol, hoje faz 3 gols, o Palmeiras consegue esta importante vitória no Campeonato Paulista e consegue assumir a liderança do Grupo D. Outro fato importante é que os jogadores titulares foram poupados, entre eles o Gabriel Menino. Então a gente sempre tem aquela dúvida sobre a posição de volante, quem que assume a posição de volante no lugar de Danilo. O Jailson começou jogando hoje, Gabriel Menino poupado, então a gente imagina Gabriel Menino titular para a partida contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. A gente vai se posicionar porque daqui a pouco começam as entrevistas coletivas aqui no Novelli Júnior e daqui a pouco a gente volta direto de Itu, Felipe. Valeu, espaço aberto para você, Mendel. Qualquer novidade é só chamar dicas do Pai. Mendel toca no ponto interessante, que é a questão da volância, do camisa 5 ali, dessa disputa. Porque assim, o Danilo sai e o Palmeiras não tem um jogador com as características do Danilo. O Menino não é o Danilo, o Jailson não é o Danilo, o Fabinho que tá subindo agora, demorou para estar fisicamente bem para jogar, hoje entrou na reta final, também não é exatamente o Danilo. Só para saber, a característica é mais dinâmica? Dinâmica, tá. Porque assim, todos eles têm capacidade de marcar. O Danilo, ele marca, o Danilo, ele se movimenta, ele acelera o jogo. Estava vendo uma entrevista do Luxemburgo, foi o Vanderlei quem subiu o Danilo, né? E ele sobe o Danilo quando o Palmeiras tinha Gabriel Menino e Patrick de Paula como as grandes joias daquela geração da base, de fato eram. E aí o Vanderlei olha num treino e vê o Danilo e fala, nossa, quem é esse rapaz? É o Danilo. E ele percebe que o Danilo pega a bola e sempre passa para frente. Pega a bola, passa para frente. Pega a bola, passa para frente. E aí os olhos do Vanderlei brilharam, falaram, esse cara eu vou usar. E aí a gente fala muito do Abel, mas quem sobe o Danilo e quem promove o Danilo a titular é o Vanderlei Luxemburgo. Então, com essa característica de dinâmica, ele é um cara que oferecia ao meio-campo do Palmeiras um dinamismo muito interessante nas duas pontas, na hora de defender e na hora de atacar, na transição, ninguém faz. Mas hoje, para mim, e é claro que é preciso entender o momento físico do Jailson, depois de uma lesão grave de joelho, que tirou por boa parte da última temporada, mas
Pro agora, para esse primeiro recorte da temporada, me parece claro que é o Gabriel Menino, de fato, o substituto do Danilo, até que o Palmeiras contrate alguém, como aparentemente vai contratar. Porque mesmo não respeitando a mesma característica, a diferença de velocidade no jogo ela é muito gritante. O Jailson me parece ainda muito pesado, chegando atrasado em alguns botes, com dificuldade de acelerar esse jogo. E o Gabriel Menino, dentro das suas características, tem entregado mais. Então, para esse momento, para mim é uma questão clara. Quem tem que jogar é o Gabriel Menino. Com o Jailson, o Palmeiras, nesse momento, perderia bastante. E nesse momento não é nem sobre se aproximar da característica do Danilo, mas é se aproximar da característica de jogo do Palmeiras quando tinha o Danilo. Então, no momento, quem se encaixa melhor é o Menino. Aliás, fazendo um exercício aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a parte da frente, mas Danilo fora, Scarpa fora, ok. Sim. Como é que defesa é uma defesa muito conhecida do Palmeiras, estabelecida, do goleiro, lateral direito, zagueiros e lateral esquerdo. Daí para frente, hoje, tudo bem, se esse é o time reserva, o que provavelmente não jogou é o titular. Sim. Mas o que vocês imaginam de formação ideal mesmo, como substitutos, como performance? Quem desse time, nesse setor, pode, de repente, estar numa disputa mano a mano para ser titular? Do time que jogou hoje? Hoje versus os titulares. É bastante improvável, assim, como um todo. O único, assim, eu acho que existem duas posições que a gente pode ter uma abertura de conversa no decorrer da temporada, que é a função do Danilo, que hoje é do Gabriel Menino, mas se ele não estiver bem na temporada e o Jailson recuperar uma dinâmica de jogo, pode haver uma disputa aí. E a função, e o Endrick. O Endrick não é um jogador afirmado, né? Então o Abel, ele está apostando na evolução do Endrick. Mas por tudo que ele é, por esse fenômeno mundial que ele é. Agora, se durante a temporada o Endrick encontrar dificuldade nesse primeiro ano como titular de se provar um jogador pronto para essa função, vai abrir discussão. E aí vai depender de quem está pronto para brigar. Quem está pronto para brigar vai ser o Flaco Lopes, ele vai se recuperar a ponto de brigar? Vai ser o Tabata, ele vai se recuperar a ponto de brigar e jogar o Rony para a função de centroavante? Sim. Porque, assim, no atual momento, o melhor centroavante que o Palmeiras tem para jogar é o Rony, não é o Endrick. O Endrick, ele é um potencial. E é justo que o Abel encare esse momento como experimento para o Endrick. Mas se a temporada andar e o Endrick encontrar dificuldade para caminhar para frente, o que talvez seja até natural em algum momento do ano, vai abrir uma disputa. Eu vejo essas duas posições, esses dois gaps, como os únicos possíveis. Não por acaso são os dois gaps abertos pelos jogadores que saíram. O Gustavo Scarpa abriu a vaga para o Endrick e o Danilo abriu a vaga para o Gabriel Menino. E até contigo, Mário, eu vou trazer então os jogadores de hoje de ataque. Sim. Vamos começar com o Navarro, a gente tem uma tela. O Mendel falou sobre isso, falou dos dias, 200 e tantos dias sem marcar. 31 jogos. Exatamente, muitos jogos, ele fez o primeiro gol. Agora vai, Rafael Navarro encerra longo jejum de gols pelo Palmeiras. Dia 3 de maio de 2022, um 5-0 contra o Independente Petroleiro, 5-0. No período, foram 30 jogos, ele deu 27 chutes certos 10, uma assistência. Em boa parte dos jogos ele entrou como reserva ou participou pouco. Ele, na primeira fase da Libertadores, que o Palmeiras teve um grupo mais fácil, e aí o Abel conseguiu até administrar, fazer jogos com o time reserva, ele sobrou, ele chegou a ficar ali na artilharia. Ele fez 4 gols contra o Independente Petroleiro no jogo na Bolívia. Exato. 4 gols. E aí ele faz o primeiro gol nessa sequência, nesse período, contra o Ituano. Alguma expectativa dele ter valor na temporada, sem ser aquele cara de minutagem reduzida, 5, 10 minutos, ou não? Você acha que esse é o papel dele no Palmeiras? É o reserva que entra muito pouco. Eu acho bem difícil. Primeiro porque a gente fala do Rony, o Rony foi formado ali como centroavante, né, pelo Abel. Então, para o Abel, acho que está sendo muito difícil, inclusive, desmontar isso, porque ele vai encaixar o Endrick ali. Então, acho que o Abel ainda está tentando entender como que ele vai formar este ataque com as peças que ele tem ali como titulares. Então, acho que o Navarro, ele continua correndo por fora. No meio da temporada passada, chegaram outros 2 jogadores também para o ataque, né, o Merentiel e o Flaco. Então, acho que ele pode sair à frente na briga com esses jogadores reservas, mas acho difícil ele incomodar. Quando o Abel fala de tentar utilizá-lo também como meio armador e tal, ele tem 4 assistências desde que ele chega.
talvez pode ser aí um caminho também para ter uma outra funcionalidade para ele dentro do time. Mas incomodar, não vejo. Importante ele marcar, sempre importante também. Perde outro gol, é uma presença constante no ataque. Mas eu acho que ainda tem uma margem aí de crescimento para a gente poder falar melhor sobre que prateleira que ele entra desses reservas do Palmeiras. E aí, Zupac, é isso. Na fila do pão do banco, ele estaria atrás do Flaco, na sua opinião? Sim, na fila do pão é capaz de, a hora que chegar a vez dele na padaria, o pão já não está mais quentinho. Sim. Sabe? Os pães quentinhos vão ficar pro Hendrick. Vai ter que esperar a próxima fornada. É que às vezes demora para sair a próxima fornada e às vezes o cara não tá com paciência para esperar e aí ele pode ir para outra padaria, onde a fila do pão é menor, entendeu? Mas às vezes o pão lá também não é tão gostoso. Tem toda essa analogia do pão aí. Um abraço para todos os padeiros e padeiras que nos assistem. Mas o Navarro, ele encontra dificuldade para evoluir tecnicamente no Palmeiras, né? Hoje, embora ele tenha feito o primeiro gol, ele não jogou bem, né? Se a gente for elencar aqui o top 5 de destaques do Palmeiras individualmente no jogo de hoje, o Navarro não vai entrar, né? Você tem o Tabata, que jogou melhor, o Flaco Lopes, que jogou melhor, Eu gostei do Mike. O Mike, que jogou melhor. Eu gostei do Giovani, que entrou na reta final. E aí, na quinta colocação, vai entrar na conversa, talvez, o Rafael Navarro. Então, ele tem que entender isso mesmo. É interessante que a Mari falou, a tentativa do Abel de encaixá-lo em outra função. Em alguns jogos de pré-temporada, ele jogou na função do Rafael Veiga. Justamente pela ausência de jogador também nessa função, né? Porque o Abel tinha o Veiga e o Scarpa. O Scarpa foi embora. Agora subiu o John. O John é um jogador em formação. O Abel não sabe até que ponto vai poder contar com esse atleta. O Tabata, embora ele possa jogar nas 3 funções, né, dos meio-campistas, aberto pela esquerda, aberto pela direita e centralizado, a função que ele menos joga é centralizado. Hoje ele jogou aberto pela direita. Então ele vai tentar, talvez ele tente adaptar para alguns jogos, o Navarro jogando como um ponta de lança. Aquele jogador que joga atrás, não como um articulador, né? Não como um 10, mas um jogador que atua atrás do centroavante para aproveitar algum vácuo quando tiver oportunidade. Mas, assim, olhando para as opções que o Palmeiras tem, ele hoje está no momento mais atrasado da gloriosa e apetitosa fila do pão. Nessa fila do pão está também Flaco Lopes. A gente tem uma tela para falar do Flaco. Não tem. Eu estou inventando. Minha cabeça conversa sozinha de vez em quando. Adoraria. Não tem. Tem, na verdade, o que o doutor passou para a gente discutir o Flaco Lopes no sentido também do investimento que foi feito. O maior da história do Palmeiras. Então, aí que tá. Quando criticam a diretoria por não contratar, não, ela contratou e 10 milhões de dólares. 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Gente, é dinheiro. Muito. E vamos combinar, o departamento do Palmeiras de observação é muito bom. Então, assim, a gente tende a dar o crédito e falar assim, eles viram alguma coisa. E, de novo, eu retomo a história. Scarpa demorou, o próprio Rony demorou. Vocês, quando olham o Flaco, acreditam que a espera pode fazer com que ele renda? Ou do pouco que vocês viram, vocês falam, não sei não. Não, eu acredito. Eu não acho que ele seja mau jogador, não. Ele é um menino muito jovem, ele é um centroavante mais de referência. Eu lembro que quando o Palmeiras estava para contratá-lo e ele estava no Lanús fazendo os seus gols, a gente analisou lances aqui, eu até falei que não em qualidade, evidentemente, mas em termos de características, ele é um jogador mais do estilo do Pedro. É um atacante mais dentro da área, mas que tem algum valor técnico para preparar, para achar algum recurso técnico para definir as jogadas. E, de fato, ele vinha muito bem no Lanús. Eu acredito que ele possa se desenvolver tecnicamente, vir a se desenvolver tecnicamente, entregar mais ao Palmeiras e eventualmente brigar por uma posição, ser um jogador útil. Isso eu acredito. Não acho que ele seja um jogador ruim. Daí a ele confirmar o valor que foi pago nele é outra história. Eu acho muito improvável, e aí eu acho improvável, que o Flaco Lopes, que o Juan Manuel Lopes, se justifique como o jogador mais caro da história do Palmeiras. Ele acaba pagando o preço por A etiqueta tá colada. E aí, mas não é... Assim, a última culpa da história é do jogador, né? O jogador não tem culpa de quanto pagam nele. O Borja não teve culpa de quanto o Palmeiras pagou nele. Se alguém tem culpa, é quem comprou e quem vendeu, não o produto. O jogador ele é apenas o produto. Mas existe toda a questão de mercado, de lei de oferta e demanda, da valorização do jogador e tudo mais, né? Mas acho que ele pode evoluir, mas não acho que ele vá se justificar como o mais caro investimento da história de um clube como o Palmeiras. Eu também acho. E é muito curioso, porque quando o Palmeiras ele vai no mercado para trazer esses jogadores do meio da temporada, da janela do meio do ano,
Até então, não espera-se que o Palmeiras necessita de contratações prontas. Né? Até então, era um modo de trabalhar, trazer contratações que demandassem mais tempo, etc. Mas, num determinado momento, do meio do ano para frente, o Palmeiras precisou, o Rony ficou fora durante um tempo, e o Palmeiras precisou de alguém pronto ali. E não tinha. E aí, hoje, o que a gente vê do Abel falando, quando ele pede reforço pronto. Não sei se porque viu na temporada passada que quando precisou não tinha, mas num determinado momento você acaba saindo atrás dos seus adversários ou principais adversários hoje. O Flamengo, quando ele já busca alguém, né, que chegue, não necessariamente já encaixe, mas o jogador por si só, ele já está um pouquinho mais evoluído taticamente, tecnicamente. Eles, né? Exatamente. O Palmeiras já não vai por essa linha, né? Eu me lembro que na semifinal da Libertadores, já a gente volta no Novelli Júnior, esperando a coletiva do Abel Ferreira. Vamos começar a discutir a Supercopa, mas para finalizar a história do Flaco, aquele jogo lá da Arena, o jogo de ida, o Flaco jogou como titular e o Vitor Roque, que vinha sendo já um herói do Furacão, mas como reserva muitas vezes, ele foi titular e ali naquele jogo, também dando o tempo ao Flaco Lopes de repente estar se adaptando, inclusive ao país. A comparação que eu faço é que um era o áudio de WhatsApp no 2.0, o outro no 1.0. A rotação do Flaco Lopes era e em não muitos momentos ele acompanhava. interrompia a velocidade do ataque do Palmeiras, que é um ataque muito móvel, e ele não conseguia encaixar nesse esquema. E o Vitor Roque caía dentro do Gustavo Gomes, que para mim é o maior zagueiro atuando no futebol brasileiro. Então, ali foi, digamos, alarmante, mas é jovem, tem adaptação ao país e também ao futebol brasileiro. Supercopa do Brasil é o nosso assunto. Vamos trazer esse Flamengo também para a disputa. Eu achei... Então tá aí, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí falaram sobre a vitória do Verdão 3-1. Vitória para dar moral e chegar forte aí na final contra o Flamengo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.